E aí galera, aqui é a Carol, bem-vindos ao Asus Brasil ROG. E hoje a gente tem a presença ilustre, maravilhosa, perfeita do nosso amiguinho Giba! Muito obrigada pela sua participação novamente aqui no vídeo. O que a gente vai falar hoje? De lançamento. A gente vai falar do lançamento do Natal 2019 e a gente então hoje vai apresentar para vocês árvore de Natal. A árvore ROG. Né? Então, gente, uma TUF X570 Plus BR. Temos coisas vindo a preços interessantes. Com certeza. Então vem com a gente, se inscreve no canal se você é novo por aqui, deixa seu like e trouxe aqui o nosso mega especialista para explicar o que significa o BR na placa. Vamos lá. A gente já tem uma linha TUF no Brasil, né? A gente tem uma B360M Plus BR. Que é para Intel e tal. Intel. Temos uma H310M Plus BR. E agora nós temos uma TUF X570, né? No chipset topo de linha da AMD. Eu achei muito legal isso. Não, eles não escolheram um negócio no entry level. Eles escolheram um chipset no lançamento, né? Com certeza. E aí a gente trouxe a X570, né, Plus BR, né, com a mesma configuração da X570 importada. Só que é produzida no Brasil. Então, só assim, eu sei que a gente tem vídeo, né, já rolou gravações lá na fábrica. A Asus tem as fábricas lá em Manaus, né? Manaus. Então aqui dentro do Brasil mesmo, não é? Em outro lugar da América Latina. Tem PPB, né? Tem as questões aí de redução de impostos, porque é produzido aqui. Então a gente espera que essa placa tenha um custo menor. O que é muito interessante, né? Então eu tava pensando em comprar uma X570, né? Eu já tenho assim um alvo traçado, né? Ok, estava assim, é aquela coisa, a gente tem que mirar nas estrelas que a gente acerta alguma coisa no céu. Estava mirando na Crosshair, acertei a TUF, tá bom assim, né? Já vou lá pra casa com ela e já tá tudo certo. Então, ei! Pô, espera o vídeo, cara! Então, uma coisa assim que a gente já falou sobre o chipset X570, tem vídeo já comigo, meu papai, falando sobre isso. Mas assim, vamos só dar uma pincelada rápida. Aqui a gente vai ter acesso a um overclock no processador e na memória, de uma forma mais fácil. A gente tem aqui um VRM bem legal, bem interessante. Então 12+2. Então muitas fases. A gente tem dissipador de calor no VRM, então é interessante essa coisa de ter assim, um chipset preparado para overclock e a parte estrutural da placa também preparada para isso. Uma coisa que não é todo mundo que fala, mas essa parte é muito interessante que para X570 a Asus teve que mudar o projeto do PCB. Normalmente as placas têm até 4 layers, né? Que é até 4 camadas, 4 camadas de entre cobre e aqui nós temos 6 camadas. Que legal. Então assim, isso reduz a temperatura da placa também, porque você tem mais cobre para correr energia. Sim. Né, dentro do PCB e você tira a limitação do PCI Express 4.0. Então aqui fica funcionando eu ia chegar nessa parte já. Já deu spoiler. PCI Express 4.0. Então a gente tem a opção, né, de usar tanto nos slots PCI Express X16 como também nos SSDs M2. Exato. Então existem fabricantes que já estão trazendo alguns dispositivos muito interessantes com velocidades aí surpreendentes. E que para você poder usar toda a performance, você precisa ter uma placa com suporte ao PCI Express 4ª geração, né, ou 4ª versão, ou 4.0. Né? Só que tem que lembrar, né, que para você ter esse recurso funcionando corretamente, você precisa ter um Ryzen de 3ª geração. Um Ryzen de série 3000. É verdade. Então a placa suporta a 2ª e 3ª geração dos Ryzen e a 1ª e 2ª geração das APUs, tá? Que seriam os Ryzen com Vega. Isso, então se você tem, por acaso, um Ryzen sem gráfico integrado de 1ª geração,
você foi premiado, porque esse é o CPU que não tem suporte. Então já aproveita e faz upgrade de placa-mãe e de processador. Lembrando que também o suporte ao overclock de memória, nas memórias acima de 4 GHz, é só na série 3000. Sim. Né? Série 3000 quer dizer, terceira geração do Ryzen sem Vega Graphics. Assim, a gente vai falar de alguns números aqui, como por exemplo, né, já que tu já puxou o gancho, ela suporta até 4.400 MHz de memória DDR4. Exato. E esse número específico para o Ryzen 3000. Exato. E assim, querendo ou não, né, precisa ter, assim, produtos que foram feitos na mesma época para terem, basicamente, as tecnologias conversarem da forma correta. Exato. Então vamos começar. Então, o socket é um AM4, então ele vai continuar fisicamente sendo igual aos outros, né, que a gente estava falando. Como ele disse, a gente tem 12 fases no VRM, tem o VRM também com 2 fases para as memórias, que é uma coisa legal, né, a gente precisa, né, do overclock, garante também que a gente não vai ter superaquecimento. Obviamente, suas memórias também precisam ter suporte a essas frequências para você conseguir fazer esses overclocks, né? E a AMD ainda é um pouco mais restrito, porque assim, para a AMD funcionar direitinho e não ter nenhuma incompatibilidade, é importante que você veja dentro da QVL da placa, né, dentro do site da ASUS tem lá a lista de memórias compatíveis, e você tem que dar uma olhada lá para ver se a memória que você está comprando ela é homologada para a placa. Tá? Não que as outras não vão funcionar, tá? Mas as homologadas você tem a garantia de que ela elas vai vão funcionar corretamente. E aí, como você falou um pouquinho de VRM, lembrando que a placa já tem um conector de energia pro processador que é um 8+4, né, que já é um step a mais do que normalmente tem nas placas mães, né, de entrada, né, ou as intermediárias, para fornecer energia. Então esse cara aqui já está preparado para um Ryzen 3950X. Eu ia falar, tipo, um Ryzen 9, assim, ó, ia cair com uma pena, assim. Fica muito bacana. Depois eu vou conversar com meu pai pra gente fazer um bem bolado. Entra na fila que eu já pedi a minha senha, eu sou herdeira, tá? Não oficial, mas sou. Então, a parte dos slots M2, que eu acho que é a parte legal, né, da gente falar. Exato. Obviamente, a gente vai ter as portas SATA, na SATA 3, que vão ter suporte até 6 gigabits por segundo, mais os PCI Express, né, no M2, PCI Express X4, que dá uma banda aí de 64 gigabits. É bem mais interessante. Com certeza. E, obviamente, né, o SSD precisa ter suporte, tá, gente? A gente tá falando aqui do que a placa oferece. Quando vocês forem montar isso aí, os outros dispositivos precisam fazer proveito máximo das tecnologias que a placa entrega. E falando um pouquinho mais sobre a placa, né, a gente tem os slots PCI Express, tanto o X16, que é o principal, que ele funciona a PCI Express X16 4.0 ou a 3.0, dependendo do processador que você utiliza, né? Aí você tem o slot PCI Express X16, que é o secundário, que ele é eletricamente ele é X4, e aí como ele vem do chipset, ele vem a 4.0. E eu tenho mais 3 slots PCI Express X1, que são 4.0, que vem direto do chipset. Uma coisa que a gente tava falando também, que a gente achou mal bonitinho, que a estética é importante, querendo ou não, é que a gente tem todo um design na parte do chipset, pra gente ter uma fãzinha, para ajudar a dissipar o calor. E além disso, a gente tem como se fosse um tubo, né, para fazer o fluxo de ar descer. O desenho do dissipador do chipset, ele tem um fluxo de ar que vai para baixo, ok? Para o ar quente não afetar as memórias e a placa de vídeo. Sim. Então, isso é muito interessante, né? Além disso, né, essa fan do chipset, ela é Delta. Então, ela tem uma durabilidade de 60 mil horas. Meio que a gente quer que tudo dure mesmo, né? Sim, lembrando que a placa TUF, ela tem componentes do VRM com o perfil militar. Sim. Então, assim, é justamente o foco dela, né? O foco dela é que ela trabalhe 24/7. Lembrando que quando a gente fala aí também de localização das linhas, né? A gente tá falando aqui, ela é entry level ainda, mas ela tá um step acima da Prime. Então a Prime seria para criadores de conteúdo, a TUF agora é TUF Gaming, né? Agora seria o entry level pra galera que gosta de jogar, fazer overclock, começa a ficar interessante pra quem gosta de brincar com isso. Falando em galera gamer, né? A gente tem aqui, né, o RGB Aura. Isso. E aí esse cara aqui é muito interessante, porque essa placa ela tem 2 conectores de RGB 12 volts, né, que é aquele de 4 pinos, e ela tem um conector do RGB 5 volts, que é o ARGB, né, só que de segunda geração. Isso.
E o que isso muda, né? Todo mundo fala, o que é a segunda geração? A segunda geração, ela suporta mais dispositivos ligados. Então, ela suporta, se eu não me engano, até 3 amperes. Então, ela Muita fita! Suporta mais fitas LEDs conectadas a ela. Vamos falar um pouquinho agora da parte de áudio também. A gente tem todo esse sistema aqui. Segue também com aquele corte que a gente tem em todas as placas ASUS aí, que é basicamente aquele corte no PCB, para que o ruído dos outros componentes, né, o ruído elétrico dos componentes, não chegue a afetar o áudio. Então a gente tem um áudio mais cristalino, mais limpo. E aqui a gente vai ter um Realtek S1200A, que seria o codec, né? Sim, ele é uma evolução do ALC 887. Isso, 887. Né? E ele tem o SNR melhor, porque o 887 tinha 96 dB e esse cara aí tem 108. Vamos agora falar do painel traseiro antes da gente passar para o resto da placa. A gente vai ter 4 USBs 3.2 de primeira geração e 3 USBs 3.2 de segunda geração. Então a gente vai ter as USBs 3.2 de primeira geração sendo do tipo A. A gente vai ter 3 USBs 3.2 de segunda geração, 2 aqui embaixo do tipo A e uma aqui em cima do tipo C. A parte aqui do vídeo integrado, a gente vai usar só quando a gente conectar APUs, tá? Então, o Ryzen 9, você não vai conseguir usar essas saídas de vídeo, tá? O DisplayPort, o HDMI, Isso. né? Só se você utilizar um processador com final G ou GE. Isso, eles têm as Vega integrada, tá? No caso, então, se você for comprar Ryzen de segunda ou terceira geração sem vídeo integrado, precisa ter a placa de vídeo aqui conectada, tá? Aí nós temos um áudio com 5 canais mais o canal ótico. Que é muito bom, deixa muito bonito o áudio. É estranho falar um áudio bonito, mas é um áudio de alta qualidade, né? Ele é mais refinado. E o RJ45 aí com um controlador da Realtek. Sim, é um controlador diferente esse cara. Ele é um controlador exclusivo para ASUS. Né? Tipo, parece que pra mim, né? Não, mas ele é interessante, porque com relação ao controlador anterior, ele... os que estavam na TUF X470, né? Isso, nessa mesma linha. Uhum. Então, o que acontece? Ele tem um controlador que a latência é menor. Então, eu tenho lá, vamos supor que eu tenho tipo, 22 milissegundos no tempo de resposta. Na versão anterior, esse daqui eu tenho 11, então eu tenho praticamente a metade. Quando a gente fala da plataforma Intel, é muito comum a gente já ter o controlador de rede já de uma forma mais integrada para diminuir a latência. Exato. E aqui é interessante que eles conseguiram colocar, mesmo o controlador não sendo da AMD, eles conseguiram colocar um controlador... Diminuir as latências, um tempo de resposta melhor. Sim, para também ajudar na concorrência, né? Com certeza. Imagina, a gente tem de repente um ping baixo, só que aí o problema está sendo justamente a partir da placa, né? A partir do conector. Então é interessante ter essas questões aí de tecnologias mais avançadas dentro da placa, essa conversa entre os componentes. Então, vamos falar um pouquinho dos conectores internos. A gente tem as USBs, né? Dá uma ajudinha aí. São dois conectores de USB 2.0 e um conector de USB 3.2 de primeira geração. Exato. E aí nós temos também a parte de refrigeração, que são os conectores do CPU Fan, CPU Option, que é a opcional, né? Isso. E aí eu tenho mais 3 chafãs. Isso, e tem mais o IO Pump também. Então a gente consegue colocar bomba, né, de water cooler, dá pra colocar os 2 fãs, né? Os 2 fãs. 240, tem bastante opção para a parte de refrigeração. Eu achei legal que às vezes eles fazem uma diferenciação, por exemplo, em algumas placas a gente tem 2 conectores chafã e aí um fã para M2 e aqui eles simplesmente optaram por colocar 3 fãs chafã. Sim. E aí o que vai mudar isso? Quando a gente for verificar, né, a velocidade, quantos RPM a gente quer na placa, o nome vai estar diferente, mas no geral é a mesma coisa. Mas lembrando que na BIOS dá para você setar para onde que você quer que ele direcione, né? Se é a temperatura da CPU, se é a temperatura da placa-mãe, do VRM. É meio que o chafã fica algo mais genérico, né? E a gente consegue fazer essas escolhas aí mais manualmente. Então, por agora é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like, comentem aqui embaixo também se vocês ficaram com alguma dúvida. Com certeza. Se vocês querem que o Gila volte mais vezes. Ele tem bastante conteúdo, bastante informação, bastante conhecimento para passar pra gente.
Então é sempre uma honra ter a presença ilustre dele aqui. Apesar de que né, por trás das câmeras ele fica me zoando, mas o importante é que ele se comporta na frente. A Trina. Tipo, ele me bateu. Mentira. Ai, gente. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, dá seu like aí e bora lá. Até a próxima, gente. Até. Ah, Feliz Natal! E um próspero Ano Novo!